A paz do Senhor. Amém, amém, gente? Amém. Eu tenho um grande amigo, ele é batista, e os batistas, eles são maravilhosos, mas eles têm um cumprimento diferente do nosso. Normalmente o cumprimento do batista é graça e paz. E esse cara é muito amigo meu. E agora há pouco eu precisei ligar para ele para resolver um assunto. E ele sempre tenta me ganhar. Mas eu também sempre tento ganhar dele. Porque quando ele me ganha e diz graça e paz, eu fico sem ação. Mas quando eu ganho dele e digo a paz do Senhor, é ele que fica sem ação. Então hoje à tarde ele ficou sem ação. Porque quando ele atende o telefone, eu digo a paz do Senhor, meu amigo. Ele paralisa do outro lado, gagueja, e a gente entra no assunto, não é? Então, a paz do Senhor. Sentem, gente, em nome de Jesus. Eu fiz de tudo para não pregar hoje. Eu trabalhei para não pregar hoje. Por inúmeras razões, porque é melhor ouvir. Você ouve, você é abençoado, você ouve, você cresce, você é edificado. E eu queria muito que o presidente pregasse hoje. E eu disse a ele essa semana, quando a gente fazia a programação, eu disse, pastor João, o senhor é o presidente, o senhor tem que pregar, nós temos que lhe ouvir. E ficamos certos que pastor João hoje seria o profeta de Deus para a nossa vida. Pastor Paulo pregou ontem na abertura e estava tudo certo. Agora à tarde, na reunião da diretoria, ele disse, Roberto, eu vou ficar feliz se eu te ouvir hoje à noite. E eu disse, eu vou ficar feliz se eu te ouvir hoje à noite. E daí ele usou um argumento, além de ser presidente, além de ser irmão mais velho, ele usou um argumento que me destruiu, me desmontou. Ele disse para mim hoje à tarde, quando tu era presidente, eu sempre pregava no sábado à noite. Um argumento desses, não tem como você contra-argumentar. Eu ainda tentei, e disse para ele, está na sua mão. Se o senhor sentir que o senhor é o vaso, ainda tentei, está na sua mão. E fiquei ali torcendo. E quando ele começou a orar, o Espírito de Deus tomou ele, eu digo, tá, ele vai pregar. Mas ele termina a oração e me chama, e põe essa responsabilidade sobre a minha vida, quando ele diz, Roberto, você é um profeta de Deus sobre a nossa vida hoje. Então certamente Deus vai fazer algo maravilhoso nessa noite, e Ele já tem feito coisas maravilhosas aqui, e não vai ser diferente nessa noite. E eu estava com uma palavra ardendo no meu coração, e hoje cedo, e a coisa que eu faço habitualmente, me levanto muito cedo, isso é coisa que as pessoas mais idosas costumam fazer, e eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu me acordo muito cedo sempre, e hoje eu me acordei 5 horas da manhã, e aí tentei cochilar mais um pouco, não deu, levantei, e aí eu disse ao Senhor, Senhor, eu não quero pregar, mas se o Senhor quiser que eu fale alguma coisa, o Senhor fala com o teu servo João. E vê como a gente pede para Deus fazer as coisas, Deus faz e a gente fica, não é Deus, não pode, Deus não faz isso.
Mas eu estava com uma mensagem, estou com ela ardendo no meu coração. Essa mensagem eu preguei ela em 2 ou 3 tempos. Eu vou tentar pregar ela num tempo só. Não são 30 folhas, mas é um iPad que pesa mais do que 30 folhas junto. Mas não é 30 folhas, mas é um iPad que também tem peso. E eu, como disse, preguei em 3 tempos. Eu vou tentar pregar num só. Vamos abrir a Bíblia no Antigo Testamento. Levítico capítulo 6, versículo 8 até o versículo 13. Eu não sei se eu vou falar 20, 30, 40 minutos ou menos do que isso. Então eu quero que você preste toda a atenção do mundo no que Deus vai fazer aqui. Podemos dizer amém? Amém. Você pode concordar comigo dizendo amém? Amém. Sentado mesmo, não precisa levantar. Levítico 6, 8 até o 13. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará no lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Diga amém. Amém. Feche sua Bíblia. Você já sabe o que eu vou falar. O Espírito de Deus já disse ao seu coração sobre o que eu vou falar. E a pregação dessa noite, a mensagem dessa noite, eu costumo sempre titular as pregações, as mensagens. Isso nos ajuda a guardá-las, a não esquecê-las tão rapidamente, tão facilmente. Então eu dei a mensagem desta noite o seguinte nome que eu extraí do próprio texto, nome que o próprio Deus disse. Deus disse: o fogo tem que permanecer aceso sobre o altar. Deus disse: o fogo não pode apagar nunca. Diga comigo: nunca. Diga mais forte: nunca. Diga: o fogo não pode apagar nunca. Diga: nunca. Nunca, gente, é nunca. Nunca é nunca mesmo. Não pode apagar um instante, um segundo. Então eu titulei essa mensagem chamando ela de fogo continuamente aceso. Porque o fogo não pode apagar. Você tem que me ajudar a pregar. Porque o fogo não pode apagar. Nunca. O que estava acontecendo aqui?
para que a gente entenda. Israel estava começando a sua vida como nação. A aliança com Deus estava sendo feita. A vida religiosa de Israel está começando. A vida espiritual de Israel como nação está começando. E Deus precisava que esse começo ele fosse marcante. Deus precisava que esse começo ele fosse um começo de impacto. Então Deus fez com que esse começo começasse com nada menos do que fogo. Diga comigo, fogo. Não, nem brasa. Diga fogo. E cabia ao sacerdote a autoridade espiritual maior manter o fogo aceso sobre o altar. Nunca o fogo poderia se apagar. Todas as manhãs, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, todas as manhãs, o sacerdote, ele precisava acrescentar lenha, tirar as cinzas, arrumar o sacrifício sobre o altar, e o fogo ficava queimando o dia inteiro, e o fogo ficava queimando a noite inteira. Estava tudo preparado. A gente lê os versículos que cercam o texto que é a base dessa pregação, e a gente vê que estava tudo preparado. Os sacerdotes iam começar o ministério, e aí Moisés e Arão, eles entram na tenda do encontro. A tenda está ali, está tudo pronto, está tudo preparado. Moisés e Arão, eles entram na tenda do encontro. A tenda do encontro era um lugar fenomenal. Eu acho que essa expressão, ela pode dizer um percentual muito pequeno do que era a tenda do encontro. Era ali que Deus se manifestava. Era ali que Deus se revelava. Era ali que a presença dele estava, que a glória dele estava. E Moisés e Arão entram nesse lugar chamado de tenda do encontro. Quando eles saem da tenda do encontro, quando eles saem da presença de Deus, 4 coisas acontecem. Você não esqueceu o que nós começamos a falar? Diga comigo, nunca. Diga comigo, fogo. Quando eles saem da tenda do encontro, 4 coisas acontecem. A primeira delas, eles abençoam o povo. Eles abençoam o povo. E aí eu descubro uma coisa extraordinária. E aí eu descubro uma coisa grande demais. E aqui estamos pastores, esposas de pastores, líderes. E aqui eu descubro uma coisa extraordinária. Tem muita gente querendo abençoar o povo, mas o povo não é abençoado. Tem muita gente que bota a mão na cabeça do enfermo e diz ser curado, mas ele continua doente. Tem muita gente que bota a mão numa pessoa viciada e diz sai vício, mas o vício continua ali. Tem muita gente que põe a cabeça numa vida
destruída, e diz: vida seja reconstruída, mas a vida continua destruída. Quando eles saem da tenda do encontro, eles abençoam o povo, e aí eu descubro que apenas, unicamente, tão somente, pode abençoar o povo aquele que primeiro está na presença de Deus. Aquele que primeiro está na presença de Deus. Eles entram na tenda do encontro, eles ficam um tempo lá com Deus, e quando eles saem da tenda do encontro, eles estão autorizados, eles estão capacitados, eles têm autoridade, eles têm condição de estender a mão e de abençoar o povo. Se você recebe essa palavra, dá um aleluia. Você está entendendo isso? Só pode abençoar o povo quem primeiro fica na presença de Deus. Tem muito líder que não quer ficar na presença de Deus, que não gasta tempo na presença de Deus. Não tem como abençoar o povo. Mídias sociais não abençoam o povo. Não abençoa o povo. Televisão não abençoa o povo. Torcer por um time de futebol não abençoa o povo. Me perdoem os teólogos, eu os admiro. Discutir teologia não abençoa o povo. Mas quando você fica na presença de Deus, quando você investe tempo na presença de Deus, o povo vai estar esperando, e você vai sair da presença de Deus com uma palavra de bênção para o povo. Você vai sair da presença de Deus com uma palavra de vitória para o povo. Você vai sair da presença de Deus com uma palavra de solução para o povo. Você vai sair da presença de Deus com uma palavra de renovação para o povo. Meu pastor amado, meu líder querido, só pode abençoar o povo aquele que primeiro fica na presença de Deus. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Todo-Poderoso. Segunda coisa que acontece, é também fantástica a segunda coisa que acontece, mas eu preciso que você não esqueça do fogo. Você vai ouvir coisas preciosas sobre o fogo. Diga comigo: fogo. Eu não quero chatear você, mas diga comigo: fogo. A segunda coisa que acontece é que a glória do Senhor aparece a todos. O povo todo percebe a glória de Deus. O povo todo vê a glória de Deus. E a Bíblia fala muitas vezes nesta glória de Deus. A glória de Deus é o aparecimento visível da beleza de Deus, é o aparecimento visível da grandeza de Deus, é o aparecimento visível da perfeição de Deus, é o aparecimento visível da magnitude de Deus. E aquele povo, aquela nação, eles veem tudo isto. Eu vou para a Bíblia me mostra algumas vezes que essa glória apareceu. Essa glória, por exemplo, ela apareceu a Moisés, em Midian, numa sarça que ardia e não se consumia. E Moisés diz: eu vou ver o que está acontecendo, que essa sarça arde e não se consome, esse fogo não apaga nunca. Eu não sei quantos dias Moisés ficou vendo aquele fogo que não apagava. Diga comigo: fogo. Diga nunca. Um dia Moisés se chega lá, e quando ele se chega lá, ele ouve aquela voz extraordinária, que nós temos que ouvir a cada dia, aquela voz magnífica,
que nós temos que distinguir entre milhares de outras vozes, a voz de Deus dizendo para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Era a glória de Deus ali presente, mas a glória de Deus continua aparecendo. O povo agora está no Sinai, e lá no Sinai vem uma nuvem. Aquela nuvem cobre o monte fumega. Eu já estive no Sinai 2 vezes, eu já subi no Sinai 2 vezes, e o Sinai é uma grande cordilheira, são muitos montes, e as 2 vezes que eu fui lá, eu fiquei, porque a Bíblia diz que o lugar todo tremia. É incrível, é impressionante, você imaginar aquilo tudo tremendo. Negócio tremia, gente. A Bíblia diz que o monte tremia, o monte fumegava, por uma razão: Stahanemanai, Surakanamachei. A glória de Deus estava sobre o monte Sinai, o monte tremia e o monte fumegava. Diga comigo: fogo. Diga comigo: nunca. Deus estava dizendo para Moisés, para Arão e para os sacerdotes: o fogo não pode apagar nunca. Quando o tabernáculo foi inaugurado, a glória de Deus encheu o tabernáculo, todo aquele lugar ficou tomado, ficou cheio da glória de Deus. A glória de Deus foi numa nuvem conduzindo o povo pelo deserto. Quando Salomão inaugura o templo, nós já lemos isso muitas vezes, a glória de Deus encheu o templo de Jerusalém. E agora, quando Arão vai fazer o primeiro sacrifício, a glória de Deus aparece a todo o povo. Porém, em nenhum lugar da Escritura você vai começar a unir os elos do que você está ouvindo nessa noite. Porém, em nenhum lugar da Escritura, em nenhum, a glória de Deus foi tão expressa. Em nenhum lugar da Escritura a glória de Deus foi tão manifesta. Em nenhum outro lugar, com tanta perfeição, com tamanha beleza, em nenhum outro ponto da Bíblia, em nenhum outro ponto da Escritura, quando Deus, Ele revela Jesus, em João capítulo 1, versículo 14, que o Eglô põe para mim aqui: aquele que é a palavra tornou-se carne, e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A terceira coisa que acontece, fica tranquilo, porque eu vou fechar com fogo, você já vai entender. Eu vou falar sobre 3 fogos nessa noite. 3 fogos. Essa convenção está sendo uma convenção de fogo. Amém, gente? Pastores falando comigo durante o dia, dizendo: pastor Roberto, a minha alma estava meio triste, mas o senhor não imagina como a minha alma está feliz nessa convenção. Porque essa convenção está sendo uma convenção de fogo. Eu vou falar sobre 3 fogos, mas antes eu preciso desse enredo para você entender. Eu preciso de todo esse contexto. A terceira coisa que acontece, preste atenção nessa terceira coisa.
Talvez você nunca tenha parado e se apercebido dos detalhes do que aconteceu aqui. Eu também não tinha me apercebido. Eu fui me aperceber desse detalhe, que não é um detalhe, é algo gigantesco. Na minha última ida a Israel, quando no parque de Tímina, pertinho de Eilat, quase na fronteira com o Egito, nesse parque estão as minas de cobre do rei Salomão. E lá nesse lugar tem uma réplica do tabernáculo, uma réplica muito próxima da exatidão do tabernáculo. E lá nós tivemos um bom tempo lá. E lá eu descobri uma coisa fantástica, que eu já tinha lido na Bíblia muitas vezes, mas que eu não tinha me apercebido disso. Eu não tinha descoberto isso. E é a terceira coisa que acontece depois que Moisés e Arão saem da tenda do encontro. Desce fogo da presença do Senhor. E aí, gente, o que eu descobri é que este fogo foi o primeiro fogo. O primeiro fogo. E era esse fogo, era esse primeiro fogo, que nunca poderia se apagar, nunca. Eu já vou falar mais sobre esse primeiro fogo. E o que eu descobri, gente, que não foi Arão que acendeu o primeiro fogo. O primeiro fogo veio do céu. O primeiro fogo veio do céu. O primeiro fogo, gente, veio do céu. E eu fiquei impactado com isso. E eu fui para a Bíblia. Que negócio é esse? E a Bíblia realmente diz que o primeiro fogo que consumiu o holocausto não foi Arão que acendeu, foi Deus. A Bíblia diz que veio fogo do céu, do Senhor, e consumiu o holocausto. E esse fogo, agora o primeiro fogo, você já vai entender, esse negócio é grande demais. Esse negócio é forte demais, é poderoso demais. O primeiro fogo veio de Deus, o primeiro fogo veio do céu, e era esse fogo, gente, esse primeiro fogo que nunca poderia se apagar, nunca. Diga comigo, nunca. Você está entendendo? Eu percebo que você está entendendo. Diga comigo, nunca. Diga comigo, fogo. Quarta coisa que acontece, o povo todo, quando vê isso, começa a gritar, porque no arraial do povo de Deus, a alegria, a festa, a dança, a celebração, há cânticos, há manifestações. Quando o povo vê tudo isso, o povo grita de alegria. Quando o povo vê as chamas consumindo o holocausto, o povo irrompe em gritos de júbilo, irrompe em gritos de júbilo. E a cena que se segue, é impressionante. Mas antes de falar na cena que se segue, eu quero explicitar a você algumas razões pelas quais esta exigência divina foi estabelecida. E eu vou com você a Levítico capítulo 9, versículo 24, que o Eglo põe para mim. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto,
e as porções de gordura sobre o altar, e quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Saiu fogo da presença do Senhor. Primeiro fogo. Diga comigo fogo. Diga comigo nunca. Esse fogo, gente, ele era o fogo original. O fogo original do altar, ele vinha de Deus. Eu vou andar um pouquinho agora, porque nós vamos precisar de bastante tempo no fim. Então eu vou correr um pouquinho. Esse primeiro fogo, o fogo original, ele vinha de Deus, do Senhor. Eu quero falar na cena que se seguiu. Eu corri um pouco, para nós poder terminar. A cena que se segue a seguir, depois que Deus manda o fogo, ela é estarrecedora. Essa cena a seguir, ela é apavorante. Ela é assustadora. Ela é amedrontadora. Ela acaba com a gente. Porque dois líderes, os dois filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, eles comparecem diante do Senhor. Eles apanham o seu incensário. Eles põem fogo no seu incensário. E eles levam o seu incensário e apresentam ao Senhor. E simplesmente eles são fulminados. Pastor Paulo usou uma expressão aqui hoje: se eu não fizer isso, Deus ia me matar. Eles simplesmente são fulminados, eles são mortos. E a Bíblia dá uma única razão. Olha a razão que a Bíblia dá para que eles fossem mortos. Eu fiz questão de frisar a razão. A Bíblia não dá muita explicação. Ela só diz o seguinte: fogo estranho. Fogo estranho. Diga comigo, primeiro fogo. Diga comigo, nunca. A Escritura diz que saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Eles são fulminados e morrem. Fogo estranho. O que é esse fogo estranho? E eu fui buscar algumas possibilidades. Eu preciso correr porque já são 8h20. E nós vamos precisar de um tempo grande no final. Você já vai entender, mas eu vou ter que correr. Eu fui buscar o que é esse fogo estranho. Que negócio é esse de fogo estranho? E eu fui buscar, eu encontrei algumas possibilidades. A primeira delas, está no telão para você ver. O fogo deveria começar com as brasas tiradas do altar. O fogo deveria começar com as brasas tiradas do altar. Todo fogo, preste atenção nisso, porque isso é tremendo. Todo fogo que fosse aceso para sacrifício em Israel, ele deveria começar sempre no primeiro fogo, com as brasas tiradas do altar. Por isso, o fogo nunca, diga nunca. Por isso, o fogo nunca, diga nunca. Ele nunca deveria se apagar. Nunca, porque a cada vez que um novo fogo fosse aceso em Israel para o sacrifício, tinha que tirar das brasas do altar. Todo fogo deveria ter perpetuamente origem no primeiro fogo. E de onde veio o primeiro fogo? De onde? Do céu. Do céu.
razão, o fogo deveria começar com as brasas tiradas do altar. Nadab e Abiú poderiam ter aceso os seus incensários com outro fogo, que não o primeiro fogo. Todo fogo, preste atenção nisso, todo fogo que está na igreja, que não tem origem no primeiro fogo, gente, tem um nome: fogo estranho. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco lá no Novo Testamento. Mas eu não vou ficar no Novo Testamento. Eu vou mostrar isso aqui para você daqui a pouco no Brasil. Todo fogo que está na igreja, que não tem origem no primeiro fogo, é fogo estranho. Fogo estranho, gente, tira a vida. Fogo estranho, gente, mata. Fogo estranho acaba com a pessoa, gente. Fogo estranho é rejeitado pelo Senhor. Fogo estranho não é aceito pelo Senhor. E todo fogo que está na igreja, que não tem origem no primeiro fogo, só pode ser chamado de uma coisa: fogo estranho. Onde temos acendido os nossos incensários? A Bíblia me diz: purificai-vos, vós os que levais os utensílios do Senhor. Gente, onde nós temos acendido os nossos incensários? Homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor, serva do Senhor, onde você tem acendido o seu incensário? Tem que ser no primeiro fogo. Segunda possibilidade, vamos andar um pouquinho para trás. Esses dois líderes tinham um pai, o nome deles era Arão. Arão era um bom líder, mas teve um momento da vida de Arão que ele fraquejou, porque ele ficou sozinho, ele ficou sem Moisés. Moisés estava lá no Sinai, 40 dias e 40 noites com Deus, e o povo chega para Arão e diz: não sabemos o que é feito deste Moisés. Uma fala desrespeitosa. Não sabemos o que é feito deste Moisés. Queremos um Deus. Arão fraquejou. Ele pega o ouro da galera lá e faz o bezerro de ouro. É possível que os seus filhos, Nadab e Abiú, estivessem incorporando no culto a Deus elementos de idolatria. É possível que eles estivessem incorporando no serviço a Deus elementos de idolatria. E Deus disse: fogo estranho. Mas também é possível que estivessem bêbados, porque na sequência do texto, Deus vai estabelecer a proibição do vinho e da bebida forte para o sacerdote. O sacerdote não poderia beber vinho e nem bebida forte. Primeiro fogo. Diga comigo: fogo. Fogo. Diga comigo: nunca. Nunca. Diga mais forte: fogo. Fogo. Diga comigo: nunca. Eu quero deixar um pouco o Antigo Testamento e ir para o Novo com você agora. Vamos sair do Antigo e vamos para o Novo. E no Novo a gente vai ver o perfeito sacrifício de Jesus. Ele se oferece a si mesmo. Ele derrama o sangue dele no Calvário. E esse sacrifício de Jesus é definitivo, é absoluto. Ele satisfez, ele atendeu todas as exigências de Deus. Aquele fogo agora do Antigo Testamento não era mais necessário, preste atenção nisso. Aquele fogo agora, aquele sacrifício agora, não era mais necessário.
Os sacrifícios do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, agora se tornaram desnecessários. Jesus pagou tudo em nosso lugar. Porém, mas, no entanto, todavia, contudo, entretanto, existem princípios do Antigo Testamento que não foram abolidos no Novo Testamento. Princípios do Antigo Pacto que não foram desmanchados, anulados pela Nova Aliança, pelo Novo Pacto. Coisas que vigoraram e ainda vigoram na dispensação da graça. Duas coisas eu listei que ainda vigoram hoje. A primeira delas, ainda precisamos manter o fogo aceso sobre o altar. Ainda precisamos. Diga comigo fogo. Diga comigo nunca. Ainda, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, ainda precisamos manter o fogo aceso sobre o altar, ainda na sua igreja, na sua congregação, o Brasil para Cristo, em toda a nação brasileira, o Brasil para Cristo, no Rio Grande do Sul, em cada cidade desse estado, em cada cidade desta nação, sim ou sim, nós precisamos manter o fogo aceso. Nós não podemos deixar o fogo apagar jamais. Segunda coisa, nós precisamos proteger o altar do fogo estranho. Nós precisamos proteger o altar do fogo estranho. Gente, se nós não tivermos as nossas convicções, esse fogo estranho acaba por nos arrastar. Olhe para as igrejas do Brasil. Fogo estranho, gente. Altares cheios de fogo estranho, púlpitos cheios de fogo estranho, com criações humanas, com invencionices humanas. Cada pastor do Brasil para Cristo tem a responsabilidade de proteger os nossos púlpitos do fogo estranho. Proteja o seu púlpito do fogo estranho, meu pastor. Proteja a sua igreja. Proteja o altar que Deus lhe deu do fogo estranho. Não deixe o fogo estranho subir lá, nem através de você e nem através de quem quer que seja. Às vezes não sobe através de nós, mas através de pessoas que nós permitimos estar no altar, estar no púlpito. Fogo estranho. Proteja o altar que Deus tem lhe colocado do fogo estranho. Mas agora, gente, uma nova história ia começar. O primeiro fogo, aquele que veio do céu, ele ia legislar, ele ia vigorar, e vigorou até Jesus. Jesus veio, preste atenção, fez a obra que fez, mas a obra era grande, e ela precisava de fogo, ela precisava de um outro fogo, um outro fogo. Jesus vem, morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, vai aos céus, mas ele diz uma coisa: eu vou mandar um fogo sobre vocês. A minha igreja vai começar, e a minha igreja tem que começar com fogo. Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou mandar o Consolador,
Eu vou mandar fogo sobre vocês. E se você for comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja está começando. Israel estava começando e veio o primeiro fogo. Agora no Novo Testamento, Israel faz parte de um outro projeto de Deus. Deus não esqueceu Israel, não abandonou Israel. A Bíblia diz exatamente o contrário, que prosperam aqueles que amam Israel. E eu estou muito feliz dessa proximidade do presidente Bolsonaro com Israel. Isso é bênção para a nossa nação. Prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Então tem gente que acha que agora Deus esqueceu Israel. Não, Israel permanece no projeto de Deus, numa outra esfera, num outro nível. Mas veio a igreja, e a igreja precisava de fogo. Diga comigo, fogo. Eu não ouvi, diga comigo, fogo. A ordem de Deus no Antigo Testamento é que o fogo deveria permanecer aceso sobre o altar, ele não poderia apagar nunca. Agora a igreja começa, e Jesus manda fogo. Está todo mundo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O pessoal está lá, eles estão no cenáculo, eles estão orando, eles estão esperando o cumprimento da promessa. E a Bíblia diz, está lá em Atos 2, você conhece que daqui a pouco entra na casa um vento veemente, impetuoso, enche todo aquele lugar, e a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como que de... Eu não ouvi, foram línguas repartidas como que de... as quais vieram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. A igreja precisava começar com fogo. Esse fogo que Jesus derramou sobre a igreja, ele não pode se apagar. O fogo tem apagado em muitos lugares, gente. A frieza, a mornidão tomou conta de muitas igrejas, de muitos púlpitos. Em muitos altares o fogo não queima mais. Em muitos altares o fogo não arde mais. Tunakanamai, sundarabasurikanamachei. Muitos ministérios já perderam o fogo. Mas, gente, nós somos chamados nessa convenção a acendermos esse fogo. Nós somos chamados nessa convenção a não deixarmos esse fogo apagar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E o que vai acontecer agora aqui é tremendo. Eu tive que correr, essa mensagem eu preguei em 3 tempos. E eu não vou finalizar ela, mas eu vou parar daqui a pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui é Brasil para Cristo, diz amém. Amém. Primeiro fogo veio lá quando Israel começou a vida espiritual, como nação. Novo Testamento, igreja, Atos 2, fogo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em 3 de março de 1956, 3 de março de 1956, eu não era nascido. Eu nasci em 65. Em 3 de março de 1956, teve um culto em São Paulo. Quem dirigiu esse culto foi Manuel de Melo e Silva. E naquele dia foi derramado um fogo sobre a nação brasileira.
Preste atenção, igreja. Naquele dia, 3 de março de 56, foi derramado um fogo sobre a nação brasileira. Naquele dia nascia a igreja, o Brasil para Cristo, que depois teve ingresso de homens extraordinários por todo o Brasil. Aqui no sul, nosso saudoso Olavo Nunes, em Santa Catarina, no Paraná, por todo o país. Mas esse fogo foi aceso 3 de março de 1956. Esse fogo tem que ser mantido aceso por mim e por você, gente. Esse fogo não pode apagar. Esse fogo não pode apagar. Diga comigo, fogo. Diga comigo, nunca. Mas deixa eu dizer uma outra coisa para você. E agora nós já vamos orar. Eu disse que eu corri, eu diminuí, porque eu ia precisar de tempo no final. Nós temos aqui nesta convenção, eu não sei se você vai entender isso, mas eu entendi. Nós temos aqui nesta convenção alguém que tem legitimidade absoluta como representante desse primeiro fogo. Ele pregou ontem à noite, ele pregou hoje pela manhã, ele está sentado aqui na minha frente, me ouvindo com muito respeito e atenção. Pastor Paulo não veio nessa convenção só para ser um pregador. Ele veio para trazer um fogo. E o Senhor falou comigo hoje pela manhã e disse: fala no fogo do Antigo Testamento, fala no fogo do Novo Testamento, mas fala no fogo de 3 de março de 1956, que está derramado sobre a minha igreja, que está derramado sobre o Brasil para Cristo, e que estes pastores não podem deixar esse fogo apagar. Eles não podem deixar esse fogo apagar. Eles não podem deixar esse fogo apagar. Pode glorificar e pode aplaudir. Eles não podem deixar esse fogo apagar. Eles não podem deixar esse fogo apagar. Essa convenção nos chama a isso, a mantermos este fogo aceso. Ele não pode apagar. Ele não pode apagar. Nunca, 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 nunca. Aleluia. Hoje pela manhã, aquele obreiro que vem em lágrimas me falar, o presidente ia falar isso hoje à noite, mas hoje pela manhã, hoje, o Senhor disse: eu estou fazendo um memorial. Sabe o que vai acontecer aqui agora? Eu disse que eu precisava de tempo, eu precisei correr, eu tive que falar um pouquinho só dessa mensagem. Aleluia. Você representa esse fogo aqui. Você é o maior representante desse fogo no Brasil para Cristo. Nós temos grandes homens, servos do Senhor, nossos líderes. Mas você, Paulo Lutero de Melo Silva, você é o representante legítimo deste fogo. Não sei se você entende isso, mas eu estou te dizendo isso em nome de Jesus. Você é o representante desse fogo no nosso meio. Presidente, eu estou aqui, eu quero lhe chamar aqui. Nós vamos descer aqui, eu vou descer, presidente, fique aí. Eu trouxe um pouco de óleo. Não tem como o pastor Paulo derramar esse óleo em todos nós, nas mãos de todos nós. Mas eu vou chamar aqui o presidente, porque eu quero esse fogo. Eu não sei se você quer, mas eu quero esse fogo. Eu não sei se você quer, mas eu quero esse fogo.
O pastor Paulo vai ungir o pastor João, as mãos dele, as minhas mãos. Os diretores da convenção venham aqui na frente, eu não tenho como chamar todos. Os diretores da convenção venham aqui. Os superintendentes regionais venham aqui. O presidente de Santa Catarina vem aqui. Pastor Luiz, pastor Samuel, vem aqui, fica aqui com a gente. Aleluia. E depois que o pastor Paulo ungir as nossas mãos, você vai dar esse fogo para nós. Paulo, nós queremos esse fogo. Eu quero esse fogo, Paulo, eu quero na minha vida. Quero para mim esse negócio. Tem um manto que está sobre o Brasil para Cristo. Manel de Melo subiu, mas o manto não subiu com ele, ficou. Eu quero para mim nem que seja um pedacinho desse manto. Você pode glorificar Deus por isso. Diga comigo, fogo. Diga nunca. Você quer esse fogo? Você viu o que Deus falou hoje pela manhã? Paulo, está aqui na tua mão o óleo. Aleluia. Vai glorificando, vai, aleluia, dando glória. Você pastor, você é o homem de Deus, que quer esse fogo na sua vida, nós estamos aqui esperando você agora. Pastores, você que quer esse fogo na sua vida, venha, nós estamos aqui esperando você. Aleluia. Ena, Ena. Sai!
manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com teu olho venha nos ungir. Com teu fogo vem nos batizar. Quando Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós
te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. Antes de nós encerrar, se tem algum pastor aqui que não recebeu essa unção, eu quero você aqui agora, no próximo instante. Nenhum pastor pode sair daqui sem esse fogo. Ele foi aceso hoje. Ele foi aceso hoje. Ele foi aceso lá no Antigo Testamento. Veio o primeiro fogo. Ele veio no Novo Testamento, Atos 2. Ele veio em 3 de março de 1956. E ele veio hoje. Hoje veio o fogo. Hoje veio o fogo. Ele nunca pode apagar. Diga comigo, nunca. Diga nunca. Diga nunca. Você não pode deixar esse fogo apagar. Curas, libertação, milagres. Aleluia, o fogo está aceso. O céu acendeu. Agora é a gente que tem que manter ele aceso.